Bom, pessoal, vamos começar então a falar o nosso primeiro vídeo já com conteúdo aí para divulgar para vocês. Tem um conteúdo bem bacana, tem muita coisa para a gente falar e eu escolhi aí para começar a falar desse assunto os principais problemas aí, os mais comuns que são mais recorrentes, que nós encontramos aí nas empresas aí que a gente presta consultoria e presta assessoria, o que a gente já trabalhou também, tá? Então são 8 tópicos aí que nós vamos falar aqui rapidamente sobre cada um deles. A gente vai aprofundando com o tempo aí, conforme forem surgindo as dúvidas, nós vamos aprofundando aí nos outros vídeos, mas hoje nós vamos falar um pouco sobre cada um deles aí, esses 8 principais aí. O primeiro que nós identificamos aí é não emissão das notas fiscais corretamente. Tá? Qual é o problema da não emissão das notas fiscais? As pessoas às vezes acham, vou emitir nota fiscal porque vou acabar gerando mais imposto e vai pesar no meu orçamento. Isso na verdade acaba sendo uma falha de cálculo de preço, tá, pessoal? Porque quem paga o imposto é o consumidor final. O imposto, quem vende, quem presta o serviço apenas recolhe. Afinal, na verdade, o imposto está embutido no preço final do produto. Tá? Então, quando você for calcular o seu preço de venda, o preço de cobrança do seu produto, da sua mercadoria, seja ele qual do seu serviço, seja ele qual for, você tem que colocar o preço do imposto embutido aí, você tem que cobrar, tá? Para você poder recolher normalmente e corretamente, tá? Quais são as desvantagens de você não fazer um recolhimento correto, na emissão correta das notas fiscais? Primeiro, que você fica na ilegalidade. Você pode cair na Receita, ter problema com a Receita Federal, Receita Estadual, Prefeitura, questão de ISS, essas coisas. Então, sempre que você fizer prestar um serviço, emita a nota fiscal, recolha, para você poder ficar tranquilo em relação à sua condição legal do seu negócio. Tá? Dependendo do tamanho do negócio, um outro problema que gera também é o regime tributário. Você não consegue identificar exatamente qual é o regime tributário que você vai se enquadrar. Tá? Então, se você não tem exatamente quanto você fatura e quanto você emite de nota fiscal, fica mais difícil que o seu contador defina para você qual é o regime tributário que você se enquadra. Okay? Uma outra coisa, que sempre que você emite a nota fiscal, você está atualizando o cadastro do cliente. Isso é importante porque você tem um cadastro atualizado, é contato, é negócio, é marketing. Então é importante que você esteja com isso sempre atualizado da melhor maneira possível. Tá? E outra coisa também, que sempre que você deixa de emitir uma nota fiscal, você pode ter problema de credibilidade. A pessoa que está comprando fala, esse cara não emite nota fiscal, eu não sei se é uma empresa que eu possa confiar totalmente, entendeu? Isso acontece, as pessoas, eu particularmente, sempre que a pessoa fala, não emito nota fiscal, eu fico meio assim, saber lá a origem desse produto, né? O que a pessoa está fazendo, quais são os recursos que a empresa usa, né? Quais são as condições de trabalho daquela empresa. Então sempre gera alguma dúvida, ok? Então esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto é uma falta de estratégia tributária, tá? Um planejamento tributário. O que seria uma estratégia tributária? É você pagar corretamente os seus impostos, o seu tributo, seja ele ICMS, ISS, ou mesmo imposto de renda, e pagar somente o devido. Porque o que acontece? Você tem que ter um calendário eficiente da data de pagamento, ou seja, você tem que saber exatamente quando é que você vai ter que pagar cada imposto, se ele é mensal, se ele é anual, enfim, tá? Você tem que saber para você poder enquadrar o seu fluxo de caixa dentro das suas condições de pagamento, ou as suas necessidades de pagamento dentro do seu fluxo de caixa, tá? Você tem que estar com isso alinhado. É importante que você tenha boas ferramentas, bons softwares e bons hardwares também, bons computadores, máquinas que te dê suporte para você ter todas as informações e principalmente gerar as informações contábeis que você precisa ter para poder pagar os seus impostos. Tá? E você também, tendo um calendário eficiente, você se adequar a esse calendário e cumprir esse calendário,
você evita burocracia e evita custos adicionais. Por exemplo, você deixar de pagar um imposto dentro da data prevista vai tirar multa e juros. Isso é um custo desnecessário para a sua empresa. Se você tem um bom software, um bom computador que te ajude a gerenciar isso, também você precisa de menos pessoas dentro da empresa. Você gasta menos hora de trabalho dentro da sua empresa fazendo isso, porque você tem ferramentas boas e adequadas que te ajudam a fazer isso. Então é importante você ter as ferramentas. Tá? Um terceiro ponto que pesa muito nas empresas é a falta de bons profissionais. Por quê? Você não ter bons profissionais dentro da empresa, ou contratados ou terceirizados, pode ser o seu contador da sua empresa exclusivo ou ser um escritório de contabilidade terceirizado, as pessoas às vezes perguntam, mas contador não é só para fazer imposto de renda? Não, não é. Não é só para gerar as guias de pagamento? Não, não é. O contador, ele pode ser um assessor contábil para você, um assessor de estratégias. Ou seja, ele pode te ajudar com a área de negócio, cálculos de fluxo de caixa, adequar seu fluxo de caixa, outros cálculos em relação a capital de giro, custo das mercadorias, custo de produção, tempo de produção, margem de contribuição dos produtos ou das áreas da empresa. Então, o contador, ele pode ser seu consultor nesse sentido, pode e deve. Então, se você tem um consultor dentro da sua empresa, você tem que aproveitar ele para isso. Se você não tem, o seu contador do seu escritório que presta serviço para você, você conversa com ele e ele vai traçar uma assessoria para você nesse sentido, ok? O que o consultor faz? Ele te orienta melhores práticas, ele te ajuda nas tomadas de decisão, ele te ajuda nos pagamentos, da adequação dos negócios da sua empresa. Ele pode te ajudar em questões trabalhistas, né? Ele vai te ajudar em questões trabalhistas, questões patrimoniais, e além da contábil, claro, que é a função principal. Um outro problema que a gente sempre vê aí, que sempre causa problema nas empresas, e causa prejuízo e dificulta o andamento da empresa, é não ter uma equipe financeira bem preparada. Ou seja, você tem que ter pessoas na sua equipe que saibam fazer ou façam com competência o apontamento de todos os dados, que acompanhem, que gerem as informações, que gerem os gráficos e os relatórios para que o gestor possa tomar as decisões. Ou seja, se você não tiver gente assim, você pode ter informações equivocadas que vão te levar a tomar decisões equivocadas e consequentemente, ter prejuízo ou dificuldades na gestão da sua empresa. Tá? No caso, se a sua empresa é pequena e você faz tudo da sua empresa, você que faz a gestão, que aponta, que faz tudo, então você tem que se preparar e procurar saber exatamente como devem ser feitos esses apontamentos, estruturar isso, porque senão você vai gerar informações para você no momento futuro que serão incorretas ou não confiáveis para que você possa tomar as decisões, ok? Então, a gente tem que lembrar sempre que o sucesso de uma empresa está vinculado, é necessário, ele passa necessariamente por boas decisões. Decisões ruins levam ao fracasso, decisões boas trazem o sucesso, ok? Um outro quesito que é importante é fazer a correta análise dos dados. Vamos lá, você tem a empresa, você tem uma equipe competente, você tem boas ferramentas, bons softwares, você tem planilhas bem detalhadas que te dão as informações, aí você pega tudo aquilo e não sabe interpretar, não sabe o que fazer com elas. Ou seja, você tem que estar preparado para ler e interpretar aqueles números. Esses números, os relatórios de contabilidade, relatórios gerenciais, eles te dão informações que precisam ser
interpretadas. E a partir da interpretação dessas informações, você vai tomar as decisões. Mais uma vez eu falo, se você é o gestor que faz tudo na empresa, você que controla tudo, você precisa saber interpretar as informações que vêm da área contábil, da área fiscal, para você poder tomar as decisões corretas. Ok? Outra informação, outros problemas que acontecem são cálculos imprecisos. Você vai falar, mas cálculo, eu não uso muito cálculo na minha empresa. Pois deveria. A gestão financeira passa necessariamente pela matemática. Tudo que você vai imaginar na sua empresa, existe uma fórmula científica, uma fórmula matemática que calcula aquilo para você. Não é, tudo é ciência, não é achismo, não é no olhômetro, não é no eu acho o quê. Se você vai calcular o capital de giro, a sua necessidade de capital de giro, existe uma fórmula específica para você calcular isso. Se vai calcular o preço de venda, existe uma fórmula matemática para você calcular o preço de venda. Se você vai calcular a margem de contribuição do determinado produto, existe uma fórmula matemática para você fazer isso. Ou seja, você precisa saber ou ter alguém que saiba fazer isso para você dentro da sua empresa. Fazer esses cálculos corretos, ver quais dependendo do seu negócio, do tamanho, da sua estrutura, quais são os cálculos que são importantes você saber e ter saber os valores corretos e calcular isso da maneira correta. Esses cálculos mal dimensionados, eles vão trazer problemas também à gestão. Tá? Outro problema é fazer tudo manualmente, ou seja, o bom e velho caderno de contabilidade, ou cadernetinha, ou tudo escrito à mão, anotado a lápis ali e tal, aquele senhorzinho da padaria que ficava com o lápis em cima da orelha, anotando tudo. E hoje já é mais difícil fazer assim, tá? Então hoje, o que precisa? Precisa que você tenha ferramentas, softwares, onde você coloque os dados e esse software traga isso já compilado de uma maneira que te permita visualizar a situação da empresa, ou daquela área, ou daquele produto, ou daquela loja, entendeu? Então você tem que ter tudo isso em bom software. Aí existem softwares da área gestão financeira, gestão contábil, né? A ERP, CRM, né? Software na área de gestão de marketing, que é muito importante, tá? Software para emissão de nota fiscal, já eletronicamente, já gera tudo eletrônico, você não tem que ficar gerando nota fiscal na mão e ficar escrevendo e depois entregando aquilo para calcular imposto, tal. Nada disso. Você vai lá, emite a nota fiscal eletrônica e o sistema já te dá tudo isso pronto e já calcula o imposto, já te gera as guias, já te traz a informação de quanto imposto você está gastando, quando você vai ter que pagar, quando, né? Tudo isso já vem pronto para você. E isso é uma coisa muito, muito importante, você ter recursos tecnológicos na sua empresa. E por último, para a gente finalizar esse vídeo, talvez seja o problema mais recorrente, mais comum e que traz realmente maiores complicações aos negócios da empresa. E qual é esse problema? É o gestor, somente donos, misturar as contas particulares com as contas da empresa. Isso é um grande problema. Tá? Uma situação comum de as pessoas terem a mesma conta para gerir a gestão pessoal, a vida pessoal e a empresa, tá? Usar às vezes o mesmo cartão, ou misturar, ter o cartão pessoal usa para pagar a conta da empresa, ter o cartão da empresa usa para bancar despesas pessoais, tá? Isso é um problema, tá? Porque às vezes a pessoa começa a usar isso, às vezes a empresa, como tem um giro maior de dinheiro, começa a usar cartão da empresa ou dinheiro da empresa para bancar viagens, carro novo, nada contra essas coisas, eu gosto disso também, mas tem que ser bem separadas, tá? Às vezes começa a financiar alguns luxos que são desnecessários para aquele momento. O que é o ideal? Tenha a conta da empresa e use a conta da empresa só para pagamentos e recebimentos do negócio. A empresa funciona, a empresa recebe e paga
com a conta da empresa. O cartão corporativo é usado para pagamento de despesas da empresa. O dinheiro da empresa serve para pagar os fornecedores, pagar os funcionários, pagar o custeio do dia a dia do funcionamento da empresa. E para por aí. A vida pessoal vai ser a vida pessoal. Qual é a ideia? O gestor, o empresário, o empreendedor deve definir um prolabore para a retirada mensal. Ah, mas eu acho que eu posso tirar mais, eu acho que posso tirar menos. Isso aí tudo é relativo, tá? Qual é a referência que se pode ter? A referência para saber quanto é esse prolabore é a pergunta: quanto eu pagaria para alguém fazer a gestão do meu negócio se eu não pudesse fazer? Ou seja, quanto é que eu pagaria para um gerente fazer isso que eu estou fazendo? Tá? Começa por aí para você ter uma referência. Claro que isso vai em função do faturamento da empresa, da saúde financeira da empresa. Isso pode ter mais ou menos aí, mas a referência para ter uma base e começar a pensar seria essa. E a partir daí, a pessoa estruturar a vida financeira dela, particular, a partir desse prolabore, tá? Depois, de tempos em tempos, você faz a apuração de lucro da empresa, faz a apuração dos resultados da empresa. Se a empresa estiver dando lucro, aí você pode fazer uma retirada maior dos lucros da empresa. Ou seja, se der lucro, você faz uma retirada maior. Caso não dê, aí você vai ter que se contentar com aquilo, até para você poder manter o seu negócio funcionando, senão você vai matar a galinha dos ovos de ouro. Toda vez que você tira um dinheiro da empresa que não era devido, ou que é além do que ela poderia te pagar, você está fazendo, é um buraco, é um rombo que você está fazendo nas finanças da empresa. Isso vai custar caro lá na frente, tá? Seria uma analogia que eu vi, seria como você pegar uma vaquinha, você tem uma vaquinha e você, em vez de você viver só do leite da vaquinha, cada vez que você precisasse de alguma coisa, você fosse lá e tirasse um bife da vaquinha, ainda viva. O que vai acontecer? Ela vai morrer. Ela vai primeiro ela vai parar de tirar leite e depois ela vai morrer. Porque ela não foi feita para isso. E assim é a empresa. Ou você tem que fazer com que ela te dê cada vez mais leite. Tratar bem da vaca, alimentar ela bem, cuidar bem dela, cuidar da saúde da vaquinha, e para que ela te dê cada vez mais leite e você possa ter, além de satisfazer as suas necessidades pessoais da sua família, você começa sobre leite para você, de repente, comprar uma outra vaquinha, né? Comprar uma segunda vaquinha, ou seja, abrir uma segunda empresa, uma segunda loja, uma filial. Mas tudo isso a partir do lucro que a sua empresa dá. Se você começa a tirar recursos da empresa para suprir suas necessidades sociais, as suas necessidades pessoais não estão se adequando ao que você pode tirar da empresa, é como aquele funcionário que ganha um salário lá de R$1.000 e gasta 1.500. É o mesmo problema, vai se endividar, vai ter problema e vai ficar inadimplente em algum momento, tá? O que acontece é que normalmente a empresa fica inadimplente primeiro que o dono, aí ela quebra, aí na sequência ficam os dois com problemas financeiros. Ok, pessoal? Então era isso. Tem que tomar cuidado com isso. São os pontos que a gente considera que são muito recorrentes, muito comuns aí nas empresas. Espero que tenha ajudado. A gente vai falando deles aí nos próximos vídeos, tá? A gente vai falando e vai trazendo mais informações. Se alguém tiver dúvida, tiver questionamento, tiver crítica para fazer, que faça, né? Que faça aí nos comentários, mande sugestões de assuntos para a gente tratar aqui, e a gente vai tratando e vai falando aqui com vocês, ok? Peço aí para vocês que, por favor, se inscrevam no canal, quem não for inscrito ainda, curtam o nosso vídeo, os nossos vídeos, compartilhem, para que esse conhecimento, essas informações cheguem ao maior número de pessoas possível, possa ajudar mais pessoas, e vamos falando na sequência aí, ok? Até o próximo vídeo, obrigado pessoal, até mais.